Olá a todos, espero encontrar-vos bem. Continuamos então a nossa leitura do livro do Êxodo e hoje vamos entrar naquilo que é conhecido como o Código Sacerdotal. Aquela parte do livro do Êxodo em que aparecem prescritas o conjunto de normas, o conjunto de instruções acerca da edificação do santuário, que neste momento será em primeiro lugar um santuário móvel. E desta forma, ao iniciar este capítulo, iniciamos a última grande parte do livro do Êxodo. Tínhamos já percorrido as 3 primeiras partes e agora vamos para as 3 últimas partes, que são compostas por, em primeiro lugar, por este conjunto de instruções, até ao capítulo 31. Depois os capítulos 32, 33 e 34 tratam da renovação da aliança, da idolatria, da infidelidade do povo e da renovação da aliança por Moisés, com a entrega de umas novas tábuas da lei. E finalmente, depois uma última parte deste livro do Êxodo, uma terceira e última parte, em que se colocam em prática aquilo que será a construção efetiva deste santuário móvel no qual Deus se fará presente. Mais uma vez, chamo a vossa atenção para a construção intencional do hagiógrafo, isto é, do escritor sagrado, que quis, de alguma forma, construir esta última parte do livro do Êxodo também naquela lógica da menorá, naquela lógica centrífuga. A menorá era o candelabro de 7 braços. E de alguma forma também aqui, tal como já fizemos na oração do Pai Nosso, também aqui o mais importante se encontra no centro. A saber, de modo particular, a renovação da aliança, a infidelidade do povo e a misericórdia divina que perdoa e que renova a aliança com o seu povo. Assim, se quisermos, iniciamos agora no capítulo 25, então este conjunto de instruções acerca de como se deve construir este santuário. Temos então as instruções, depois é curioso que vamos ter a questão do sábado, vamos ter uma menção muito clara, muito específica ao sábado, de seguida, num breve parágrafo, portanto, a entrega das tábuas da lei. Depois no centro, no cerne, como vos disse, que é a chave de leitura de todo este segmento, desta segunda parte do livro do Êxodo, temos então a infidelidade do povo, a misericórdia divina e a renovação da aliança, e depois vamos ter como que em espelho, numa última parte, a repetição destas 3 primeiras partes. Vamos ter novamente a entrega das novas tábuas da lei agora, depois a menção novamente ao sábado, como um momento temporal que vai definir o povo, intimamente ligado também a esta fonte já vista, em que o sábado aparece como o local central. E finalmente, do capítulo 35 ao capítulo 40, vamos então ter a construção efetiva deste santuário que vai acompanhar o povo na sua peregrinação. Neste momento, estamos então nesta primeira parte em que encontramos um conjunto de instruções acerca do santuário. Como devem imaginar, esta parte, este segmento do livro do Êxodo, tem claramente o pincel à mão do redator daquele documento P, do documento sacerdotal, da fonte sacerdotal. Uma fonte que vai ser profundamente desenvolvida ao tempo do exílio. E por isso vai dar grande preponderância à figura de Moisés, de Arão e também ao conjunto de todos os levitas e de todos os sacerdotes. O que é que podemos dizer acerca do templo para, em traços gerais, procurarmos definir e também transmitir-vos um bocadinho essa escritura, essa disposição do templo e aquilo que encontram e que já leram certamente na escritura. Mais do que ser, portanto, uma tentativa revivalista de construir o santuário, aliás, como por exemplo algumas confissões o fizeram, por exemplo a Igreja Universal do Reino de Deus tentou fazer uma réplica exata do Templo de Salomão e por cima portanto, uma miniatura ou à escala daquilo que seria este santuário móvel. Mais do que isso, importa para nós perceber qual é o significado que a construção, que a estruturação deste santuário primitivo dá àquilo que é a nossa experiência cristã. Como eu vos disse, a Bíblia deve ser lida em chave cristológica, deve ser lida numa lógica, como é que pode-se dizer, em que a figura de Cristo ilumina o Antigo Testamento. E desta forma percebemos também qual é o significado que está ali no Novo Testamento. O que é que Jesus quer dizer quando utiliza determinados conceitos? O que é que está por trás? Porque depois vamos ver que uma leitura demasiado literal, desprovida de racionalidade, nos vai levar a uma compreensão, ou pode nos levar a uma compreensão errada daquilo que é a prática. Não é pedido a nós, que estamos a ler a Bíblia, mas que estamos a fazer uma leitura consciente da Bíblia, uma leitura de alguma forma que procura iluminar a nossa compreensão do texto,
Não nos é pedido que reconstruamos este tipo de santuário e que tenhamos esse tipo de prática. Felizmente que Cristo nos libertou de todas estas obrigações, como nos diz São Paulo, e é a partir de Cristo que nós configuramos a nossa experiência de fé. No entanto, importa perceber qual é o caminho que o povo vai fazer ao longo do deserto até chegar a esta importância do santuário. Como dissemos logo no início do capítulo 25, uma coisa que parece surpreendente é a quantidade de metais preciosos, de matérias nobres que são indicadas como os elementos que são necessários para a construção do templo. E a primeira pergunta que se coloca é: como é que é possível então que este grupo de escravos, que está a fugir do Egito, ou que, não tendo fugido, está a sair do Egito, possa ter acesso a estes metais tão nobres? A prata, a ouro, a bronze, aos tecidos, ao linho, àquelas várias púrpuras, púrpura violácea, púrpura escarlate, púrpura carmesim. Como as pedras preciosas que vão fazer parte do peitoral do sacerdote, esta imagem belíssima destas 12 pedras, que todas elas são preciosas, mas todas elas são diferentes, que é a imagem mais bonita, uma das imagens mais bonitas do Antigo Testamento acerca do povo de Deus, da riqueza do povo de Deus. Como é que é possível? De alguma forma o texto tenta explicar isso, ao dizer-nos que os israelitas, quando saíram, de alguma forma exigiram ou receberam dos egípcios um conjunto de bens preciosos como sinal da oferta que os egípcios queriam oferecer a Deus, reconhecendo o seu poder e a sua soberania e a sua autoridade e o seu peso, impondo-se acima de todos os outros deuses. E, portanto, estes metais vão ser então utilizados para designar a forma, as instruções que são dadas acerca da construção do templo. É claro que, como logicamente já podemos perceber, esta lógica, estas instruções que são dadas, são também muito devedoras de um tempo posterior. Um tempo de riqueza, muito provavelmente ligado à monarquia, em que é possível, efetivamente, construir um santuário com estas características, desta nobreza, desta grandeza, evocando assim também aquilo que é a grandeza de Deus. Para percebermos então a estrutura do santuário, temos de perceber que o santuário estava construído de uma forma quase concêntrica, digamos assim. No centro do santuário estava o Santo dos Santos, o lugar mais importante. Em hebraico se diz algo do género Kadosh HaKodashim, isto é, o Santo dos Santos, o lugar mais exclusivo. E a este lugar só tem acesso quem? O sumo sacerdote. E o sumo sacerdote só vai a este lugar uma vez por ano, na festa da grande expiação, na festa do Yom Kippur. Festa é esta que vamos encontrar e que vamos ler brevemente no capítulo 16 do livro do Levítico. E que era uma festa de expiação pelos pecados de todo o povo, em que se oferecia um animal, um carneiro, e que era imolado no templo, como holocausto, e o outro enviado para o deserto. E daí aquela expressão também que chegou até nós, do bode expiatório. Portanto, aquele animal que carrega os pecados de todo o povo e que é enviado para o deserto, para lá morrer, para assim descarregarmos longe do lugar sagrado o pecado do povo. E um outro que era oferecido exatamente neste Santo dos Santos. O sumo sacerdote aspergia com o sangue deste animal o Santo dos Santos. E neste primeiro círculo, o que é que se encontra aqui? Só aquilo que é mais importante. O quê? As tábuas da lei e o recipiente, o local escolhido para acolher as tábuas da lei. A Arca da Aliança. Esta arca vai ter muitos nomes. A Arca do Testemunho. Os nomes vão de alguma forma variando até a Arca da Aliança, como já vos disse, ou simplesmente a Arca ou o Testemunho. E as próprias tábuas também recebem vários nomes diferentes. Também, umas vezes disse só tábuas, outras vezes disse tábuas de pedra, outras vezes disse tábuas do testemunho. E depois no livro de Deuteronômio vai ser comum a expressão as tábuas da aliança. E neste lugar só se encontra isto. Encontra-se a Arca da Aliança, cuja descrição aparece também aí nestes capítulos que nós acabamos de ler, e que é feita de madeira da cássia, como pudestes ler, revestida de ouro. Depois recebe umas argolas laterais nas quais ficam fixos dois varões, feitos também eles de madeira da cássia, revestidos de ouro. E por cima desta, a tapar a arca, encontrava-se uma placa de ouro maciço, encimada pela escultura, portanto, de ouro martelado. Quando aparece ouro martelado quer dizer ouro cinzelado, diríamos hoje em termos de ourivesaria contemporânea, se assim podemos dizer. E essa placa maciça tinha um nome muito específico, o propiciatório, porque era essa placa de ouro que era aspergida para a expiação dos pecados. E este termo propiciatório e propiciação vai ser um termo também empregue à figura de Jesus, a Jesus.
E, portanto, Jesus, de alguma forma, vai juntar em si todas estas festas, todas estas práticas judaicas. E por isso ele vai ser aquele que vai expiar os pecados do povo. Ele torna-se o santuário, ele torna-se o altar e, ao mesmo tempo, o cordeiro que é oferecido, a oferta em si, em nome de todo o povo. E, portanto, isto é importante fazer estas ligações também com o Novo Testamento. Este é o texto mais hiperligado de todos os tempos e só assim é que podemos perceber a sua riqueza. Depois deste núcleo central, onde só entrava o sumo sacerdote, o Santo dos Santos, encontrava-se um outro círculo, digamos, não são necessariamente círculos, mas, portanto, uma outra área que rodeava esta primeira, chamada só Kadosh, o santo, portanto, o lugar santo, onde se encontrava também alguns elementos, também eles, que nos aparecem aí descritos, e que são também eles determinantes da santidade deste local. Em particular, portanto, o altar da mesa dos pães da proposição, do pão perpétuo, portanto, e toda essa simbologia que nós vamos retomar também na Eucaristia, o pão que é oferecido a Deus e que ficava ali perpetuamente, portanto, como oferta a Deus e que era renovado semanalmente na véspera de sábado. Aliás, este pão que vai ficar depois conhecido naquele episódio, que bem nos lembrais, que salvo erro aparece descrito no segundo livro dos Reis, ou no primeiro livro dos Reis, aquele episódio em que David, com os seus soldados, entra e come os pães da proposição para saciar a sua fome. A par disso, encontrava-se também o altar do incenso e ainda este candelabro. Um candelabro pesadíssimo, que deveria ter, segundo as medidas que nos são indicadas, quase 50 kg, ou pelo menos uns 48, uns 36 a 48 kg, quase 50 kg de ouro maciço. Este candelabro, esta menorá, com os 7 braços, um braço central e depois 3 de cada lado, e curiosamente depois se terminam com a flor da amendoeira, ou em números diferentes, ou entre 1 a 3 flores de amendoeira. Porque a amendoeira é esta planta, este sinal da esperança, das primeiras árvores a florir e que nos indicam então a vinda da primavera, da vinda de um tempo favorável, de um tempo novo. E portanto isto vai inclusive a tornar-se no sinal mundialmente conhecido do judaísmo, de alguma forma. E este lugar, este Kadosh, este lugar santo, só cediam os sacerdotes, aqueles que eram da tribo de Levi e que tinham de servir depois. Essas disposições vão ser atribuídas depois a quando a construção do Templo de Salomão, e que havia uma escala de sacerdotes que deviam servir ao longo do ano. Eles eram distribuídos ao longo das semanas do ano. Depois deste local, encontra-se um outro espaço onde se encontrava o altar dos holocaustos e depois, finalmente, o átrio do santuário. Um átrio enorme, salvo erro, alguns entre 42 metros por 27 metros, 42 por 27 metros, onde tinham acesso, onde estava toda a comunidade dos israelitas. E, portanto, nestes círculos concêntricos, digamos assim, nestes espaços que se formam quase, desculpem a expressão, uma espécie de matriosca, e, portanto, em função da sua importância. Até à formulação, que mais tarde vai surgir, do átrio dos gentios que existia, inclusive, no templo de Salomão. Este templo era também revestido por uma série de tendas, um conjunto também elas de tendas, também quase em matriosca, pelo menos quatro tendas diferentes, como aí nos aparece descrito. E este elemento da presença do templo vai ser central para a configuração, para a experiência de fé do povo. E, no entanto, este acontecimento e esta importância e estas instruções acerca da construção do templo vão estar marcadas pelo evento central, que de alguma forma dá sentido a todo este conjunto, que é aquele evento central exatamente da infidelidade do povo e da renovação da aliança, que, como já vos disse, é lógica de todo o Antigo Testamento. A eleição, Deus escolhe um povo, estabelece com ele uma aliança, que normalmente se assume num elemento físico muito visível, neste caso os tábuas da lei. O povo, em resposta a esta aliança, não é fiel, peca, e normalmente ao pecado corresponde um castigo. E o que é que acontece perante este pecado do povo e este castigo? Deus revela-se misericordioso. E por isso, inclusive, o meu professor de Pentateuco, o Dom António Couto, dizia exatamente isso, que lendo também nesta chave centrífuga, numa espiral a partir do centro do livro do livro da Torá, do Pentateuco, como vos disse, era um livro só foi dividido a quando a sua tradução para grego por uma questão prática,
porque o texto duplicou de tamanho. O elemento central, se nós procurarmos qual é o meio do livro, o ponto central do livro, é exatamente o livro do Levítico e, em particular, o capítulo 16, a festa de Yom Kippur, a festa do perdão. E, portanto, Deus é misericordioso e renova a sua aliança com o seu povo. Este quinto ponto. É sempre esta lógica, este caminho, estas duas propostas, este caminho de vida e este caminho de morte, que, na verdade, é um único só caminho. Porquê? Porque o caminho de morte é um não caminho. Só existe um caminho. E esta vai ser a experiência do povo, neste conjunto de prescrições. E tendo estas instruções, e tendo acesso a estes materiais preciosos, o que é que o povo vai fazer? Mediante a demora de Moisés, no cimo do monte, vai pegar nestes materiais e vai construir um Deus à sua medida. Um bezerro de ouro. Este Deus Apis que tinham trazido consigo, provavelmente, que era a figura de um boi, que tinham trazido consigo do Egito. E que é um Deus que nós construímos à nossa imagem, que nós construímos à nossa medida. Que é um Deus que nós podemos manipular, que nós podemos agarrar, podemos levar para onde quisermos, porque o Deus pertence-nos. Não somos nós que pertencemos a Deus, mas é um Deus que nos pertence, porque somos nós que o fizemos. E esta vai ser a experiência. E, portanto, o nosso convite nesta passagem, que parece assim uma coisa muito descritiva, muito detalhada, é procurar perceber as entrelinhas do texto, os pormenores que falam mais alto. A voz indelével de Deus que está por detrás destas prescrições e qual é o seu significado. Jesus vai pegar tudo nisto e vai transformar e vai nos dizer: o templo de Deus é santo e vós sois esse templo, a morada do Espírito Santo. Por isso, é a nuvem que desce e que manifesta a presença de Deus. Essa nuvem é a ação do Espírito em nós e que se torna agora presente em nós e no nosso coração. Possa ser esta a experiência que nós fazemos ao longo deste tempo da Quaresma, de nos sentirmos templo do Espírito Santo, o lugar onde Deus habita. E para que assim seja, invoco sobre vós a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.